Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Nos reunimos normalmente no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 20 horas e estamos hoje terminando a introdução ao estudo da doutrina espírita, a introdução do Livro dos Espíritos. Estamos no item 17 da introdução, preenchendo os vazios do espaço. Como estou fazendo, aliás, na parte de estudo da introdução, leio alguns trechos para podermos comentar, não é? Aconselho, claro, que todos tenham o Livro dos Espíritos em casa e que possam fazer a leitura integral de tudo isso que nós estamos estudando. Então, Kardec começa dizendo nesse item 17: o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática e interesseira, provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de liquidarem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Então ele diz assim, olha, basicamente tem dois tipos de opositores ao espiritismo, na época que Kardec se referia. Um é aquele que tem interesses, por exemplo, outros grupos religiosos ou materialistas, interesse em negar o espiritismo justamente porque fere os seus princípios. Então eles não analisam de maneira sistematizada porque não querem, não interessa que o espiritismo prove as suas verdades. Eliminando esses, que têm interesses diretos na não propagação das ideias espíritas, temos um segundo caso de opositor, que são aqueles que veem uma coisa ou outra do espiritismo e acham que sabem tudo a respeito do espiritismo. Então, acabam formando uma ideia incompleta, se tornando até opositores, falam, não, o espiritismo fala isso está errado, por exemplo, mas sem conhecer todo o conceito espírita profundamente. Bom, mais adiante, ainda no mesmo parágrafo, Kardec diz assim, pode ser que alguns desses indivíduos, dessas pessoas, sejam pessoas até de boa instrução, mas que não usam tanto o bom senso. Então nós podemos ter, no meio acadêmico, a gente que de alguma maneira participa do meio acadêmico sabe bem disso. Tem muitas pessoas intelectualizadas, com boa cultura, mas que não usam o bom senso, Então imagine, um exemplo muito simples, é alguém extremamente crítico no que diz respeito à ciência, uma pessoa das ciências, e que de repente fala que o universo foi criado ao acaso, o que é completamente incoerente, falta de senso. Olha, se você defende a lei de causalidade para todas as coisas, como então dizer que o universo foi criado ao acaso? Então esse tipo de pessoa, o Kardec já via no meio acadêmico daquela época e nós continuamos vendo atualmente. Aqui tem uma parte muito interessante, o início do segundo parágrafo, do item 17. A ciência espírita contém duas partes, então ele está falando da parte científica da doutrina. Uma experimental sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Então ele diz, olha, se você vai estudar a ciência espírita, um aspecto dela é a observação dos fenômenos, a catalogação desses fenômenos, o que ele fez para poder codificar a doutrina. E a outra parte da ciência espírita é justamente as revelações inteligentes trazidas pelos espíritos, revelações muito à frente até dos conhecimentos do século XIX, que agora, no século XXI, algumas ainda dessas informações estão sendo compreendidas. Bom, a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado feito no silêncio e no recolhimento. Então Kardec diz, olha, é tanta informação, é tão sério isso que os espíritos nos revelaram, que nós não podemos fazer um estudo assim, eu assisto palestras espíritas,
por isso eu conheço a doutrina espírita. Ela, não é assim que funciona, né? Aliás, na época do Kardec, nem palestras tinha. E eu já falei isso aqui na aula, né? Como palestrante espírita, fico muito à vontade para falar. Apesar de eu ter feito, sei lá, 2.000, 2.500 palestras já ao longo da minha vida, palestra espírita não ensina espiritismo. Ela nos desperta para alguns conhecimentos que a gente fala, puxa, eu preciso estudar melhor isso. Mas se a pessoa não for se aprofundar, se ela não participar de grupos de estudo, como esse, aliás, que nós estamos agora, né, estudo sistematizado, conhecer todo o conteúdo doutrinário, não pode assistir palestra 20, 30, 40, 50 anos da vida e não vai ter conhecido nem 20% dos conceitos espíritas. Então é importante o estudo sistematizado da doutrina. O Kardec fala, só no recolhimento, no estudo sério e prolongado, né, de forma sistemática, é que a gente vai conhecer a doutrina. Pouco adiante ele diz assim: realizar uma obra sobre a qual não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, pois os princípios aqui expostos não são da nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Isso que o Kardec traz foi muito exemplificado pelo Chico, né, por médiuns sérios aí. Eles não ficaram com nenhum centavo, inclusive, das publicações. Por quê? Porque eles sempre disseram, não fui eu que escrevi, eu não tenho mérito nisso. Quem ditou, né, quem escreveu, eu só fui ali a pessoa que foi ouvindo e pondo no papel. Mas os conhecimentos não são meus, as pesquisas não são minhas. E adiante, então, ele vai dizer que o que ele fez foi apenas organizar de forma sistemática aquelas ideias. Portanto, ele diz, eu não tenho muitos méritos, não, porque esses conhecimentos são trazidos pelos espíritos. Eu só organizei eles. Por isso que a gente diz que o Allan Kardec, né, ele é o codificador da doutrina, ele não é o inventor da doutrina, ele não inventou nada. Ele codificou, ele pegou os conhecimentos trazidos pelos espíritos e colocou dentro de uma ordem, né, fazendo então disso uma doutrina. E ele então completa esse parágrafo dizendo que quando as pessoas conhecerem o conteúdo espírita, o progresso individual e social, né, vai indicar o caminho a seguir para que isso se realize. Então o homem ele vai progredir tanto individualmente quanto a sociedade vai progredir, e o Espiritismo aponta os caminhos de como chegar a esse progresso. Ainda nesse item 17, né, o último aqui da introdução, eu vou ler esse trecho aqui acho que é o penúltimo parágrafo aqui, ó. Os astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam corresponder a corpos que haviam escapado às observações. Por outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando então da causa pelos efeitos, puderam calcular os elementos e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Isso é um bom exemplo. Então, não sei o quanto cada um de vocês aí entende de astronomia, eu entendo muito pouco, né? Gosto até de ler, mas entendo muito pouco. Mas nós sabemos que alguns mundos foram descobertos sem serem vistos. Como assim, né? Os astrônomos disseram que ali tem um mundo e não viram? Sim, porque existem regras gerais no universo que permitem isso. Eu vou dar um exemplo, não sei se vai ser fácil visualizar. Imaginemos que nós temos aqui uma mesa e que, acho que todo mundo quando era criança já brincou disso. Aqui em cima nós colocamos um objeto de metal. Embaixo dessa mesa nós passamos um ímã. Mesmo que tenha uma toalha ali impedindo, né, a pessoa de ver o movimento da nossa mão que nós temos na mão, esse objeto vai se locomover ali em cima dessa mesa, né, e as pessoas verão essa locomoção, mas elas não estão vendo o ímã, correto? Mas pelos conhecimentos que elas têm,
que o ímã é capaz de fazer isso, elas vão dizer, olha, aí embaixo da mesa, na sua mão, movimentando, tem um ímã. Por isso que esse objeto de metal está se movimentando aqui. Percebam, mesmo sem ver o ímã, eu posso concluir que ali existe um ímã, já que ele está fazendo movimentar aquele objeto de metal. Então, isso é ciência. A ciência não necessariamente obriga que eu veja alguma coisa. Lei de probabilidade é uma lei da matemática, é ciência. Concluindo então essa primeira parte do nosso estudo de hoje, será razoável pensar que seja o homem o último anel dessa cadeia, que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? Então Kardec diz, olha, tem muito a caminhar ainda, né? A doutrina explica todo o encadeamento, mas do estágio que nós estamos até a perfeição, até chegarmos a compreender a divindade, tem muito o que caminharmos, né? O Espiritismo nos apresenta preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres não são mais do que espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. Então essa lacuna, né, entre o homem e Deus é de espíritos de maior progresso, e muitos desses espíritos trouxeram a mensagem espírita.